A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que eu venho hoje trazer mais uma lição da escola dominical aos irmãos, para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento diante do nosso Deus e a cada dia sermos melhores, né? Mais crentes, mais santos e estarmos aí glorificando o nome de Deus através das nossas vidas. Então hoje nós iremos estudar a lição de número 11 da nossa revista, que traz o título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O escritor, então, nos traz para que nós possamos aprender esta lição, dois textos que se encontram em Efésios capítulo 4, que já faz parte aí desse estudo, né, do livro de Efésios, e também nos traz Colossenses capítulo 1. Então, nessa lição nós iremos estar meditando sobre os dois textos, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim os textos: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o 12, diz o seguinte: Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oremos a Deus. Querido Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e rogamos que nesta hora o Teu Espírito Santo nos conduza ao aprendizado, para que nós possamos aprender qual é a Tua perfeita vontade, Senhor, para que nós possamos conhecer a Tua palavra, conhecer o Teu caminho, ó Deus. Então, Senhor, eu te peço neste momento, ó Pai, ilumina os nossos corações e nos capacita, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo e que em nós brilhe a glória do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, pois é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, na lição de hoje, lição de Efésios, capítulo 4, o nosso comentarista vai falar a respeito dos atributos da unidade da fé. E ele traz aqui 3 características, né, que o salvo, que a pessoa que está em Cristo,
E aí a gente já começa a olhar para a nossa própria vida, porque são características que os salvos devem ter. Aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que andam em santidade e obediência a Deus, essas pessoas salvas, elas carregam essa característica em suas vidas, carregam essas características como pessoas salvas por Cristo. Então, se nós queremos saber se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós fazemos parte do reino de Deus, se nós estamos caminhando para o céu, se nós somos obedientes à palavra de Deus, nós precisamos então fazer uma introspecção, nós precisamos olhar a nossa vida, olhar para dentro de nós, olhar para os nossos atos, as nossas atitudes e verificar se nós temos esses 3 atributos, que são eles: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Mas antes de nós entrarmos nesses textos, nessa lição, nós precisamos compreender a identidade da nossa fé. Quem nós somos, né? Qual é a identidade que nós temos enquanto servos de Deus, filhos de Deus e pertencentes ao reino de Deus. Para conhecer essa identidade, nós precisamos descobrir questões a respeito do chamado de Deus. Porque há muitas dúvidas no meio evangélico a respeito da igreja, né? As pessoas pensam que a igreja é um plano B de Deus. As pessoas têm o seguinte pensamento que Jesus veio a essa terra e porque ele não foi recebido, ou então Deus chamou a Israel e porque Israel rejeitou, então Deus fez o seguinte: já que vocês não me querem mesmo, então eu vou chamar um povo ali para ser meu povo. Então algumas pessoas pensam que a igreja é um plano B, porque Israel rejeitou, então agora Deus foi atrás de outras pessoas para servir ele. Mas não é bem isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós não somos plano B de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que nós somos o plano original de Deus. Que a salvação, ela passa por Israel, mas a salvação, ela encontra a sua plenitude. A salvação, ela encontra a sua plenitude na igreja do Senhor Jesus. Ou seja, o plano de Deus para a salvação, ela tem o seu fim na igreja. Que o plano original de Deus era, sim, trazer a salvação sobre a igreja. Nós não somos obras do acaso, né? Não foi por acaso que Deus resolveu aí no meio do caminho do seu projeto de salvação, no meio do caminho dos seus decretos, ali Deus resolveu então trazer salvação à igreja. Não é isso. Nós sempre fomos projetos de Deus. E aí, você pode acompanhar na própria epístola de Paulo aos Efésios, que vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, no versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Paulo vai dizer nesse texto que o projeto da salvação de Deus e a escolha da igreja nasceu ainda na eternidade. Porque ele diz que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu.
para que nós pudéssemos ser povo seu, santos e irrepreensíveis, de boas obras. Então, ainda na eternidade, quando Deus fez os seus decretos, Deus já tinha projeto com a igreja. E mais, Paulo vai dizer em Efésios 5:32, na mesma epístola que nós estamos estudando. Ele vai dizer o seguinte: que 5:32, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Quando Paulo utiliza aqui, então, a analogia a respeito do casamento, do homem deixar a sua família, a esposa deixar a sua família e os dois se unirem, tornando-se uma só carne, Paulo vai falar a respeito do grande mistério que estava oculto ainda no Antigo Testamento, que era a formação da noiva do Cordeiro, a formação da igreja e esse casamento com o noivo, com Cristo, essa criação da igreja, que embora estivesse oculto, embora fosse um mistério, mas que já era projeto de Deus desde a eternidade. Então veja, Deus fez os seus decretos, os seus projetos, e nós éramos planos dele. Então Deus veio, trouxe o seu reino através do seu Filho e consumou a nossa salvação na cruz do Calvário através do seu Filho amado. Então Deus implantou o seu reino. E nesse reino existem leis morais. Neste reino existem costumes diferenciados, costumes diferentes do mundo. Existem leis morais diferentes do mundo. Existem regras diferentes do mundo nesse reino. Então Deus instituiu o seu reino e Ele mesmo deu as regras e as leis para os filhos do reino, para aqueles que pertencem ao reino, aqueles que vivem no reino de Deus. E essas leis precisam então ser observadas pelo seu povo, precisa ser seguida pelo seu povo, as regras morais, as leis morais. Tudo aquilo que Deus então trouxe como lei, como regra para a igreja, precisa ser observada porque pertence ao seu reino. Então Deus instituiu o seu reino e ele trouxe regras e leis para que aqueles que pertencem ao reino precisam observar. Então veja que eu estou trazendo ponto a ponto para que nós possamos entender essa unidade que a lição vai nos trazer. E aí, então, instituído o reino, o Apocalipse vai dizer que Jesus comprou para Deus povos, línguas, raças, nações. Comprou para o reino de Deus. Então, o reino de Deus é constituído de todas as tribos da terra, de todas as raças, de todos os países, de todos os povos, de todas as línguas. Todos aqueles que querem pertencer ao reino, a porta está aberta. Então veja que o reino de Deus é composto por toda a humanidade e cada país, cada povo tem a sua característica, tem o seu modo de agir, seu modo de pensar, né? Tem aí a sua vivência na sociedade. E quando nós olhamos para dentro do nosso próprio país, nós conseguimos observar isso. Porque a cultura do nordestino é diferente da cultura do sulista, que é diferente da cultura de quem vive no centro-oeste, que é diferente da cultura do nortista, que é diferente da cultura do povo do sudeste. Então, nesse país de tamanho continental, nós vemos vários tipos de cultura, várias formas de viver, até o linguajar é diferente, não é verdade?
mineiro fala o ai, o goiano fala porta, o, o nordestino puxa aí o T, não é? Como é que é? Batida, não é assim que o nordestino fala? Então veja que nós temos muitas diferenciações, mesmo vivendo dentro do mesmo país. Nós temos características diversas. E mesmo nesse mundo pequeno que é a nossa igreja, a nossa congregação, nós temos pessoas umas diferentes das outras. Nós temos pessoas sanguíneas, nós temos pessoas fleumáticas, nós temos pessoas melancólicas, né? Então, que trazem características diferentes. Cada ser humano é um universo diferente. Cada ser humano é um ser diferente. Então veja que Deus instituiu o seu reino e ele trouxe essas pessoas para o seu reino, pessoas diferentes, com características diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, com posições diferentes. E ele chamou essas pessoas para compor o seu reino, né? Para fazer parte do seu reino, para ser povo seu. Só que é interessante, irmãos, que mesmo sendo diferentes, com características diferentes, com pensamentos diferentes, e essa lição ela vem muito a calhar nesse momento em que nós estamos vivendo em nossa nação, porque foi introduzida na nossa nação uma ideologia destrutiva, queridos. Porque quando você olha para o brasileiro nos anos anteriores, você vai ver um povo alegre, né? Um povo solidário, você vai ver um povo mais feliz. Mas hoje você encontra no Brasil uma nação facciosa, uma nação dividida, porque colocaram pretos contra brancos, ricos contra pobres, né? Esquerda contra direita. Então você vê um país dividido. E você acompanha isso até mesmo nas redes sociais, com pessoas que são intolerantes a um pensamento diferente. Às vezes até em meio evangélico. As pessoas, se tiver um pensamento diferente, as pessoas não toleram, xingam, brigam. Então as pessoas estão partindo para o extremo por causa de algumas diferenças. Então veja que essa lição ela é muito atual e ela vai falar muito aos nossos corações. Então entenda que nós somos diferentes, com características diferentes. Mas quando Deus nos introduz no seu reino através do sangue de Cristo, todas essas diferenças precisam ser deixadas de lado. Por amor à unidade do reino e da igreja. Porque agora nós não vamos viver mais a nossa opinião. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma opinião diferente das coisas, mas quando eu entro no reino, agora eu vou viver as leis de Deus. Eu vou viver aquilo que Deus propôs para as nossas vidas. E apesar de nós sermos diferentes, as diferenças no reino de Deus precisam ser subjugadas. As diferenças precisam ser deixadas de lado. As diferenças, elas precisam ser trabalhadas para o bem do reino. Jesus bem disse no seu evangelho que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então Paulo ele traz uma preocupação muito grande a respeito dessa unidade da igreja. Até porque, na época dos Efésios e das outras igrejas, principalmente a igreja de Corinto,
Romanos, a Epístola aos Romanos, você vai ver que a igreja era formada por judeus e por gentios. E muitos judeus, mesmo aceitando a Cristo, eles não abriam mão é, é, de obedecer a alguns preceitos antigos, como não comer carne de porco. Mas os gentios comiam carne de porco. E os judeus não queriam abrir mão da circuncisão dos seus filhos. Mas os gentios não queriam circuncidar os seus filhos. Então havia essa animosidade. E Paulo, pelo bem do reino de Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam manter a unidade da fé no Espírito, que foi criada pelo Espírito Santo. E algumas diferenças que há entre vocês, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser deixadas de lado pelo bem do reino. E aqui, irmãos, nós não estamos tratando sobre pecado, porque pecado é outra instância, tá? Pecado é outra coisa. Aí sim, o pecado não tem o que ser discutido. Se pecou, precisa confessar, precisa se arrepender e precisa ter a sua vida reconstruída no altar de Deus. Aqui não é pecado. Nós não estamos trabalhando sobre pecado. Nós estamos trabalhando a respeito de algumas diferenças que podem ser destrutiva para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa igreja. Então, no meio desse povo diferente, Paulo roga que eles sejam unidos. E veja, queridos, que às vezes falta união até mesmo nas muitas igrejas evangélicas que nós temos no nosso país, né? Mesmo professando a mesma fé, crendo no mesmo Cristo, sendo batizados nas águas, crendo no poder do Espírito Santo, mas às vezes há algumas discussões que não levam a nada, questões que mais prejudicam a fé do que edifica a igreja, e isso traz uma certa divisão nas igrejas. E Paulo diz que nós precisamos manter a unidade da igreja, né? Nós precisamos deixar algumas coisas de lado para que a igreja possa caminhar em unidade. Como eu havia falado, nós estamos vivendo numa época de intolerância, mesmo entre o povo que professa a fé em Cristo. Não sabem mais argumentar no campo das ideias, irmãos. Quando se vê vencido o seu argumento, passa para ataques, para discussões e até palavrões. E isso não pertence ao reino de Deus. Então, Paulo vai destacar aqui que para a igreja ser unida, ela precisa ter 3 características que, como eu disse no início, o salvo precisa ter. Isso faz parte da vida do salvo. E a primeira característica que o crente precisa ter para que a igreja possa manter a sua unidade é a humildade. O crente precisa ser humilde. E ser humilde, irmãos, não quer dizer que você não possa se manifestar, que você não possa ter opinião a respeito de certos assuntos. Não é isso. A humildade é o contrário do orgulho. Você sabe o que o orgulho é? O orgulho é uma característica do indivíduo que mantém seus interesses acima de todos os outros, independente das consequências. A pessoa orgulhosa, ela quer sempre estar certa. A opinião dela precisa ser a melhor, precisa ser a mais perfeita e precisa ser aceita
independente das consequências, independente se está ofendendo alguém, independente se está errado. O orgulhoso, ele não aceita estar errado, ele não aceita que alguém tenha uma opinião diferente da dele, uma posição diferente da dele. Ele sempre vai achar que ele está certo. O interesse dele sempre vai estar acima de tudo e de todos. O orgulhoso é diferente do humilde, porque o humilde significa pouca elevação. Humildade significa modéstia, simplicidade. Humildade significa pessoa sem arrogância, ausência de orgulho. Então veja que para se manter a unidade na igreja, na família, no serviço, na vida secular, a pessoa precisa ser humilde. Humilde para reconhecer aonde é o limite dela, até onde ela pode chegar. Humilde para saber que certas coisas são prejudiciais. Humilde para se calar. Humilde para ouvir, né? As pessoas às vezes vai falar alguma coisa e ali no meio da conversa a outra já corta porque ela quer ter razão. E como já dizia aí alguns pensadores, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que nós devemos ouvir mais e falar menos. E a pessoa humilde, ela sabe disso, ela sabe o momento que ela deve falar, como se deve falar, né? Ela sabe até o limite que ela pode ir. Não quer ser melhor do que ninguém. Não quer estar em evidência. Muito pelo contrário, ela prefere que Cristo é quem brilhe no meio da igreja. Essa é a pessoa humilde. Pessoa simples e sem arrogância. E ser humilde não é ser fraco. A revista vai nos dizer que nos tempos antigos, humildade era visto como fraqueza, né? Quantas vezes, às vezes, você vê as pessoas dizendo o seguinte, olha, se eu fosse você, eu não faria assim, não. Se eu fosse você, eu não deixava isso por isso, não. Se eu fosse você, eu falaria tal coisa. Se eu fosse você, eu me levantava. Se eu fosse você, eu respondia. Se eu fosse você, eu brigava. Mas essa não é a conduta do humilde. Humilde é aquele que sabe o momento que ele deve agir, que ele deve responder e até onde ele pode ir. E isso, sem arrogância, sem querer humilhar as pessoas, sem querer fazer das pessoas menores do que nós. Isso é humildade. É saber compreender, é saber dialogar, saber conversar, né? Então veja que às vezes as pessoas até te incitam, mas tu é mole demais, rapaz. Se fosse eu, querido, não caia nessa conversa. Seja humilde. Seja humilde porque esta é uma ordem de Deus. Jesus fala acerca da humildade também no livro de Mateus. No Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, ser humilde é uma virtude que todo crente salvo no Senhor Jesus precisa ter. E não é fraqueza. Entende isso? Mesmo que você tenha mais conhecimento, mesmo que você seja mais estudado, mesmo que você tenha mais dinheiro, na vida de todos cabe humildade.
E essa postura, ela favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Aonde existe humildade, a igreja é mais abençoada. O lar é mais abençoado. O serviço é mais abençoado. Ô irmãos, como é bom você lidar com uma pessoa humilde. Como é bom. Como a presença de uma pessoa humilde faz bem para a gente. Como a presença da pessoa humilde muda o ar dos locais, das repartições, da igreja, das instituições. Às vezes a gente ouve as pessoas falar, nossa, fulano é tão humilde, mas não é humilde de coitado. É uma pessoa de bom tratamento. Pois bem, a revista também vai nos ensinar que o Paulo nos diz que para haver unidade na igreja entre o povo de Deus, é preciso mansidão. E o que é mansidão? Mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza, cortesia e paciência, ausência de maldade. Mansidão é um sentimento conciliador, diz o escritor da revista. Essa palavra mansidão ela vem sendo usada de modo pejorativo há muito tempo, onde as pessoas acham que mansidão é um adjetivo de uma pessoa preguiçosa, né? Que consegue as coisas facilmente, de maneira errada, né? Sem fazer nada, nenhum esforço. Às vezes as pessoas falam assim, olha, fulano é manso, né? Mas manso com aquele jeito assim de malandro, né? Aquele jeito malandro brasileiro, malandro carioca. Mas essa mansidão aqui não é isso. Essa mansidão aqui é você ser uma pessoa que não revida a ataques. Pessoa que não é vingativa. Pessoa que não revida mesmo sendo ultrajada, humilhada, mas de forma mansa, né? De forma gentil e paciente, ela responde aos problemas, às tribulações e às questões que ela passa na vida. Então isso é ser manso. E como tem faltado, irmãos, mansidão no nosso país, na nossa comunidade, nas nossas igrejas. Por pouca coisa as pessoas querem brigar. Por pouca coisa as pessoas querem discutir. Por pouca coisa, por uma discussão no trânsito, as pessoas já querem brigar, já querem puxar arma, por besteira, por causa de fila em supermercado, por causa de fila em bancos. As pessoas estão com o ânimo tão exaltado, com o estresse tão à flor da pele, os nervos tão à flor da pele, que por qualquer coisa querem brigar. Veja, queridos, que exemplo nós temos em Cristo. Cristo foi humilhado. Irmãos, Cristo foi chicoteado. E olha que tudo isso sem merecer. Cristo foi crucificado. Cuspiram no rosto dele. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e fizeram todo tipo de maldade ao nosso Mestre. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele orou a Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
E isso é o que Deus espera que nós venhamos fazer neste mundo, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Deus espera que nós não desçamos da cruz para revidar os males que nos fazem. Deus espera que nós sejamos mansos. Quando alguém te ofender, responda com mansidão. Responda com educação. Provérbios diz que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um coração depois que é magoado. Provérbios vai também dizer que maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita no momento certo. Então responda com mansidão. Responda com educação. Aprenda o hábito de dizer muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Se alguém passar na sua frente, dê-lhe a vez, o que custa? Né? A pessoa passa na sua frente, não vai brigar, fala, epa, eu tô aqui, ó, você está passando na minha frente. Não. Se a pessoa vê e fala, não, querido, por favor, tome a frente, não tem problema não, pode ficar à vontade. É isso que Deus espera dos seus filhos, daqueles que pertencem ao seu reino, que tenham uma vida diferente, que manifeste a glória e a natureza do Senhor Jesus, que está em nós. Por fim, ele também diz que para manter a unidade é preciso ter longanimidade. E longanimidade tem o sentido de tolerância, de paciência e de constância. Então, benignidade, ela dá uma conotação de ser bom, de ter paciência, de ser tolerante. Não tolerante com a cultura pecaminosa, irmãos. Mas essa tolerância fala de tolerância para com os fracos, para com aqueles que ainda não compreendem o sentido da fé, que ainda não compreendem o que é a fé, o que é pertencer ao reino de Deus, o que é pertencer a Deus. É ser benigno, é não pagar o bem com o mal, né? Pagar o bem com o bem e pagar o bem para fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Jesus ainda no Sermão do Monte ele vai dizer o seguinte: se alguém bater em tua face, dá a outra. Se alguém tomar a tua capa, dá também a túnica. Se alguém fazer você andar com ele 1 milha, vai com ele 2. É a tolerância, né? É a bondade, é a benignidade, é a longanimidade, é ser longânimo, é ser paciente, é esperar. Eu me lembro quando aceitei Jesus, em uma época que a Assembleia era muito rígida, eu fui para a igreja e as minhas vestimentas eram totalmente diferentes. E eu me lembro que eu fui para a igreja e eu fui para o grupo de jovens. Nenhum, o meu pastor, nem ninguém chegou para mim e falou assim: olha, você precisa mudar as suas vestes. Você precisa mudar o seu cabelo. Mas eles me deixaram ali e de forma paciente o Espírito Santo de Deus foi mudando as minhas características.
eu me senti constrangido a mudar a minha vida mesmo sem ninguém me obrigar a fazer isso. Usaram de benignidade comigo, de tolerância. E aos poucos eu fui sendo constrangido, não pela igreja, mas constrangido pelo Espírito de Deus. Então eu fui mudando a minha vida, até me enquadrar dentro dos padrões da Assembleia de Deus. E Deus, Ele é benigno conosco. Ele aguarda pacientemente a sua transformação, a sua mudança, a sua santificação. E da mesma forma que Deus faz isso conosco, Deus espera que nós façamos com outras pessoas. Sermos tolerantes e benignos. Mas essa tolerância aqui, irmãos, não fala a respeito de tolerância com o pecado. Porque a cultura mundana do nosso país hoje quer obrigar a igreja a aceitar algumas coisas que o reino de Deus, a lei de Deus, não permite. Eles querem nos fazer aceitar em nome de uma inclusão, né? Aceitar o homossexualismo, aceitar a bigamia, aceitar outros tipos de pecado, né? Eles sempre atacam a igreja com essas mesmas posições. E aí, quanto ao pecado, não há tolerância. A tolerância é com o pecador. O pecador precisa ser trabalhado e Deus, então, espera isso de nossas vidas. Então, para haver unidade, irmãos, em uma igreja onde há tantas pessoas diferentes e pensamentos diferentes, Paulo diz que nós temos que ser humildes. Paulo diz que nós temos que ser mansos e longânimos, para que nós possamos nos entender melhor, saber ouvir, compreender, tolerar, ser paciente, ser mansos, não ser vingativos, mas ter uma vida diferente porque nós fomos transformados por Deus. Hoje, nós vemos muitas pessoas sendo ensinadas por influencer, não é isso? Pessoas que vão para canais da internet, de redes sociais, e passam então a ministrar ensinamentos, a emitir opiniões, a ensinar como as pessoas devem proceder, como elas devem agir. E nós devemos tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Quando você for tomar uma decisão na sua vida, quando você for discutir um assunto, quando você for dar a sua opinião a respeito de algum assunto, que você precisa fazer primeiro é buscar na Bíblia resposta para os seus problemas, ou para o problema em discussão. Porque a Bíblia é a nossa bússola. Você faz parte do reino de Deus. Você está sob a tutela das leis de Deus, da lei moral de Deus, dos costumes do reino de Deus. Você é um servo de Deus, então todas as suas decisões, todas as suas opiniões têm que ser pautada na Bíblia. Não em que o psicólogo falou, o cientista falou, não no que o professor falou. Essas pessoas têm a opinião delas. Essas pessoas não são guiadas pelo Espírito de Deus. Muitas são, é claro. Mas a maioria das pessoas que dão a sua opinião, não estão dando a sua opinião baseado naquilo que a Bíblia fala. Elas tiram coisas de dentro dos seus próprios corações. E nós não podemos fazer isso. As nossas decisões, as nossas opiniões, as nossas palavras, elas precisam estar pautadas dentro da Bíblia. Quando nós formos discutir algum assunto,
Quando nós formos, de alguma forma, averiguar o que deve ser feito, nós devemos buscar resposta na Bíblia, não no psiquiatra, não no psicólogo, não no influencer, não no que as pessoas estão dizendo. Porque todas as respostas que nós precisamos e demanda para a nossa vida se encontram na Bíblia Sagrada. Deus já nos deu resposta para tudo, irmãos, né? A Bíblia está cheia de princípios que nós precisamos viver. Então, quando nós formos resolver algum problema, tem que ser pautado na Bíblia. Mas sim, responder também lembrando que eu preciso ser humilde, que eu preciso ser manso e que eu preciso ser longânimo. Agindo dessa maneira, haverá unidade na nossa igreja, na nossa casa, no nosso serviço. Imagina se todas as pessoas passassem a se comunicar ou a viver dessa forma, sendo humilde, sendo manso e sendo longânimo. Imagina como seria melhor o seu casamento. Imagina como seria melhor a sua casa, a sua relação entre você e seus filhos. Imagina como seria melhor a sua relação entre você e o seu patrão, seus colegas de serviço. Como seria melhor? Como seria mais unido? Como seria mais forte esse elo? Deus espera que nós vivamos assim, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, vivendo em amor e trazendo essas características. E por fim, queridos, como diz o nosso comentarista da revista, nós devemos lembrar que essas características nós não conseguimos ela através dos nossos próprios esforços ou unicamente através dos nossos esforços. Nós devemos trabalhar sim para sermos mais humildes, para sermos mansos e longânimos. Porém, essas características, elas nascem em nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então, só o Espírito Santo pode fazer isso. Só Ele pode mudar a vida da pessoa, só Ele pode moldar o caráter e o coração e fazer com que a pessoa seja mansa, com que a pessoa seja humilde, com que a pessoa seja longânima, porque essas três características são características do fruto do Espírito. Então a minha oração hoje é que Deus possa fazer fluir, possa fazer florar essas características na sua vida, servo de Deus, serva de Deus, que você possa ser um crente melhor, mais santo, mais humilde, mais manso, mais longânimo, mais digno da fé ao qual você foi chamado, que você viva de forma adequada, que você arranque a admiração, que você seja decente e tenha bom caráter. Em o nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, opera isso na nossa vida, Senhor. Muda o nosso caráter, muda o nosso pensamento, nos dá mais humildade, mais mansidão, mais longanimidade e fortalece o elo de união na nossa igreja, na nossa casa, entre os irmãos, entre pais e filhos, entre cônjuges. Nos abençoe, ó Deus, e transforma a nossa vida, para que a cada dia nós possamos estar mais parecidos com Cristo, que nós possamos ser verdadeiramente, ó Deus, filhos teus, e que a glória do teu Espírito Santo possa resplandecer em nossa vida, que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, exemplos de humildade, exemplos de mansidão, exemplos de longanimidade, e que elas possam desejar o teu reino, assim como nós desejamos, através do nosso exemplo. Pois nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus.
Que Deus os abençoe em o nome de Jesus.